E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da obra de George Orwell, A Revolução dos Bichos, The Animal Farm. Eu não estou com o livro aqui, né, porque eu já doei ele, eu não sou muito de guardar livro. Então vou mostrar aqui para você, ó, Dias na Birmânia e 1984. Geralmente, review de livro, o pessoal fica segurando o livro, mas infelizmente dessa vez eu não estou com o livro aqui em mãos. Mas é um livro bem simples, um livro de pouco mais de 100 páginas, é um livro muito fácil de ler, é muito gostoso, ele é uma fábula, né? Porém, ele tem um imenso valor histórico, ele tem uma imensa importância, né? Porque ele foi um dos livros mais famosos de George Orwell e é conhecido como a fábula mais importante e um dos livros mais importantes de toda a literatura inglesa, de todos os tempos, né? Inclusive ele foi aclamado pelo jornal Times, na Inglaterra, como a melhor obra de um escritor inglês de todos os tempos. Então, antes da gente falar do livro, é importante a gente falar do George Orwell. George Orwell, na verdade, ele nasceu na Índia, é um autor que particularmente eu adoro, né? Já tem review de 1984, vou fazer Dias na Birmânia, vou fazer também O que é Fascismo e Outros Ensaios, que na minha opinião são os 4 livros mais importantes desse autor. Mas então George Orwell é o seguinte, ele nasceu na Índia e foi para a Inglaterra, onde ele fez carreira como jornalista e ativista político. Esse livro ele foi escrito em 1945, período em que o mundo acabava de entrar, né, acabava de sair da Segunda Guerra Mundial, me desculpe. Então, o fascismo no mundo ainda era latente, existiam diversos regimes autoritários, e o George Orwell, ele viveu a Guerra Civil Espanhola, né, que ele morou na Espanha também. E ele viu os horrores da guerra, e ele ficou horrorizado com o autoritarismo, com o fascismo, e ele era um militante de esquerda, porém ele era contra qualquer tipo de autoritarismo. Ele não era a favor do regime autoritário russo, por exemplo, né, que tinha lá o Stalin, o Trotsky, e aquele comunismo repressor da União Soviética. Então a história ela começa com um porco chamado Major contando a história de um sonho que ele teve. Porque os animais viviam em uma fazenda que era liderada pelo Mister Jones. E essa fazenda tinha diversos animais, era meio que um rebanho. E tinha vários animais, tinham patos, tinham galinhas, tinham porcos, tinha vaca, tinha burro, tinha macaco, tinham diversos animais. E esses animais estavam extremamente descontentes com a administração de Mister Jones. Eles viam o Mister Jones como um usurpador e como um cara que tomava os ovos das galinhas, que explorava os animais, que não retribuía equitativamente o que eles produziam. Então os porcos, liderados pelo porco Major, que era um porco ancião, eles fizeram uma grande reunião. E o porco Major ele falou do sonho de igualdade, do sonho de luta e de uma sociedade mais igualitária. E esse livro ele remete essas ideias às ideias de Karl Marx, né? Só que como ele era um porco muito ancião, ele insuflou as ideias, foi feita uma revolução, o Mister Jones foi expulso da fazenda e os animais tomaram o controle. Porém, o porco Major, né, o Major, ele acabou falecendo. E os porcos Napoleão e Bola de Neve tomaram conta da fazenda e deram prosseguimento à revolução. Sendo que os porcos eles tinham um maior controle emocional e eles eram os únicos que sabiam ler e eles eram os únicos estrategistas. Todos os outros animais acompanhavam a revolução e trabalhavam cegamente. Eles não contestavam o regime, né? Inicialmente, houve uma grande melhora na qualidade de vida dos animais. Eles passaram a ter uma alimentação melhor, eles se viram livres da tirania do dono da fazenda e a vida de aspecto geral deu uma reviravolta. Eles até começaram a construir um moinho. E esse moinho, ele serviria para que eles processassem os alimentos,
fizessem ração para todos os animais. Então, os porcos, né, eles fizeram 7 mandamentos, né, 7 leis, e escreveram na parede do celeiro, né? Dentre esses mandamentos falava: todo que anda sobre 2 pernas é inimigo e o que anda em 4 pernas é amigo. Nenhum animal poderá ingerir álcool. Nenhum animal poderá dormir em camas. Todos os animais são iguais. E outros 3 mandamentos. Esses são os mais importantes. Então, acontece, né, que com o passar do tempo, os animais se revelaram com uma memória muito curta, e os porcos souberam trabalhar e usaram isso a seu favor. E fizeram uma espécie de lavagem cerebral nos demais animais, porque eles faziam muita propaganda do regime, eles tinham diversas datas comemorativas, tinham hinos que eles deviam cantar, inclusive o hino é muito legal. Quando eu li esse livro, eu li ele em inglês, e tem até a música dele, eu vou deixar no link aqui para vocês ouvirem. Eles fizeram uma musiquinha com o hino do livro, ficou muito legal, né? Eles tinham slogans, e logo os porcos começaram a distorcer as informações. Eles entraram na casa que o Mr. Jones vivia e perceberam que a cama era muito confortável. Então eles passaram a dormir nas camas. Só que, como estava nos mandamentos, os animais contestaram. O que eles fizeram? Foram lá de madrugada e colocaram um adendo: nenhum animal poderá dormir em camas, com lençóis. E a partir daí, muitos abusos começaram a ser cometidos pelos porcos, né? A construção do moinho, ela era extremamente sofrida. Os animais passavam muito trabalho, até que uma tempestade veio e derrubou o moinho, e eles começaram a construir desde o início. Os porcos reservaram todas as maçãs e o leite que era tirado das vacas para si, e pegaram diversos filhotes de cachorro que nasceram e esconderam dentro da casa. E nenhum animal lembrava mais desses cachorros. E enquanto isso, os porcos, além de distorcer as informações, eles armaram uma contra-revolução. O Napoleão e o Bola de Neve, que eram os 2 porcos, eles tiveram desavenças entre si. E o Napoleão insuflou todos os animais a expulsar o Bola de Neve, e tudo o que acontecia na fazenda era atribuído ao Bola de Neve. E o Napoleão fazia com que todos os animais acreditavam constantemente que havia um conflito externo e ficassem sempre em situação de alerta, né? E os porcos, liderados por Napoleão, então, começaram a se aproveitar da situação. Eles eles ingeriam todo o leite, toda a maçã, e a situação dos outros animais passou a ficar cada vez pior. A fome começou a vir, a ração já não era mais suficiente, eles já não eram tão felizes, mas eles tinham memória curta, eles não conseguiam se lembrar de antes da Revolução, eles não conseguiam se lembrar do início da Revolução. E eles não conseguiam ler e não conseguiam ver que os mandamentos eram cada vez mais distorcidos. Os porcos, um belo dia, amanheceram extremamente bêbados. E os animais contestaram: mas não se pode beber. Os porcos foram lá e escreveram: nenhum animal poderá consumir álcool em excesso. Então, houve uma grande queda no padrão de vida, e os porcos se tornaram grandes tiranos dos demais animais. E passaram a explorar de uma forma ainda pior com a qual Mr. Jones fazia. E a infelicidade reinava. Diversos animais morreram de fome, e outros animais, né, os porcos, inventaram uma história de que havia um inimigo em comum e haviam espiões infiltrados. E eles fizeram com que diversos animais confessassem que estavam espionando e trabalhando a favor do Bola de Neve. Que era o porco, ele desapareceu, o Bola de Neve. Não se tinha mais notícia dele. E diversos animais coagidos confessaram os crimes. Os porcos decapitaram, assassinaram os mesmos e fizeram um julgamento na frente de todos os outros. E a situação se tornou extremamente nefasta. Tão nefasta que havia o cavalo Sansão, que era o mais trabalhador, ele adoeceu, e os porcos o venderam para um frigorífico, o venderam para um matadouro, né? E os demais animais viram
ele saindo da carrocinha e escrito ao lado, né, matadouro. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas eles não tinham meios para lutar e não conseguiam se mobilizar. Até que um dia, os porcos começaram a andar em duas patas, o que também era proibido nos mandamentos, nos 7 comandamentos. Mas isso já não importava, pois os animais já não mais conseguiam distinguir os porcos dos homens. E os porcos faziam diversos acordos comerciais com humanos que iam à fazenda comprar os bens produzidos pelos animais. Diversos humanos frequentavam a fazenda e os animais já não conseguiam mais saber quem eram os porcos e quem eram os humanos. Esse é o fim da história, é uma história extremamente incrível. Eu contando aqui a minha visão do livro, não substitui a leitura. É muito importante que vocês leiam o livro, ele é sensacional, ele é magnífico, né? Quando vocês lerem, vocês vão se surpreender. É claro que tem muito mais informação, recomendo a todos que leiam esse livro. Existe ele em PDF para baixar no Google. Se eu encontrar um em PDF sem direito autoral, que eu não posso colocar com direito autoral, eu vou deixar linkado nos comentários também, ou na descrição do vídeo. Eu agradeço muito a todos que assistiram e peço que, se você ainda não for inscrito, se inscreva, curtam, compartilhem e comentem os vídeos. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Até o próximo vídeo.